pacientinho idoso já, em torno de 12 a 13 anos de idade. Ele veio para mim principalmente com a queixa de estar com uma sensibilidade bastante grande em abdômen. A Zara é uma cachorrinha, né, de 5 aninhos de idade, né, é super querida, inclusive da Tatiana, né, que é uma cliente bem especial aqui do hospital. E a Zara, ela tinha um nódulozinho na pálpebra. Pitoco, ele é um cão de um morador de rua, né, e ele acabou sendo atropelado por um carro. E nesse momento do atropelamento, uma pessoa acabou ajudando o morador, socorrendo ele, trazendo ele pra gente. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Salve Meu Pet. Aqui no Hospital LM vocês vão ver histórias emocionantes e acompanhar a nossa equipe e os nossos pacientes. Sejam bem-vindos! Eu sou a Maria Paula, sou médica veterinária e atuo na clínica médica aqui no hospital. Fazer veterinária sempre foi um sonho, desde os meus 3 anos de idade, e por muitos anos eu tive que protelar esse sonho, né? Então eu fui entrar na faculdade um pouco mais velha, mas isso fez total diferencial para ser quem eu sou hoje, né? A relação com os animais, ela cresce a cada dia. Parece que é como se eles soubessem que a gente gosta, é como se eles soubessem que a gente gosta de tratar, né? E é um falar diferente, eles não falam como a gente, mas eles sabem se expressar de uma maneira diferente. A gente começa a aprender isso também com eles, né? Como entender o que eles sentem, a entender o que eles querem demonstrar pra gente, né? A gente acaba com o tempo, com a experiência, entendendo isso, né? Então a minha relação hoje praticamente 24 horas com os animais, né? Eu tenho os meus, fora os do hospital que a gente convive, então é dedicação total, sem sombra de dúvida. O Billy, ele é um cachorrinho já de idade, né? Ele acompanha a nossa história aí há 12, 13 anos já, e ele já teve alguns probleminhas de acordo com a idade dele, e esses dias a gente notou que ele estava com algumas dores, mais pro lado intestinal, algo do tipo, mas como não dá para saber ao certo, e há muito tempo que a gente também não estava fazendo check-up, acompanhamento com ele, é sempre bom a gente estar prevenindo, né? Tá cuidando e fazer uma bateria de exames aí, estar sempre monitorando, né? Pacientinho idoso já, em torno de 12 a 13 anos de idade. Ele veio para mim principalmente com a queixa de estar com uma sensibilidade bastante grande em abdômen, né? O tutor, toda vez que ia pegá-lo no colo, sentia que ele estava com dor, tentava morder, estava bastante desconfortável, né? E o Billy é um paciente que não vinha fazendo um acompanhamento anual ou semestral, né, com exames. Então, havendo a necessidade da gente entender o que estava acontecendo com ele, né? Pelo exame físico, realmente ele apresentava muita dor em toda a região abdominal. E o seu tutor é bastante preocupado, né? E pediu que a gente fizesse alguns exames, né? Precisando de exames realmente,
porque a gente não conseguia entender de onde que vinha essa dor, né? E o que era mais importante aí também, levando em consideração todo o quadro, é um pacientinho que se alimenta de todo e qualquer tipo de alimento, né? Então isso pra gente foi um alarmante aí por conta da sensibilidade que ele estava apresentando no abdômen, né? De uma suspeita de pancreatite, alguma coisa aí envolvida, uma gastroenterite, né? Apesar dele não ter um quadro de diarreia ou vômito e ser realmente só a dor ali abdominal. Nós fizemos exames de sangue, né? Principalmente pensando aí em função de rim e fígado, por se tratar de um paciente idoso, né? Até porque ele tinha um histórico de tomar uma medicação, que é o Gardenal, né? O fenobarbital, que é uma medicação que pode causar toxicidade hepática, principalmente no fígado. E como estava sendo feita de uma maneira um pouco errônea, né? A dosagem pelos tutores que alteraram a dose dessa medicação, por conta, era uma preocupação bastante grande da gente com relação a isso. Na verdade, o Billy, ele faz muita parte da minha história. Na verdade, eu tenho 28 anos, o Billy vai ter em média de uns 14. Já é metade. Ele, pra mim, ele é meu companheiro. Acompanhou a minha vida praticamente inteira, de adolescência e a parte adulta também. E acompanhou muitas coisas na minha família, amigos. O meu relacionamento com ele é muito mais do que apenas um pet. Ele é como se fosse parte de mim, da minha história, meu filho. E, cara, ele é um cão sensacional, porque o tempo que a gente tem junto, sabe, só pelo olhar, pelo jeito que ele olha e parece que ele quer se comunicar com você, parece que ele quer te dizer alguma coisa. Algumas das vezes eu penso que ele veio pra agregar na vida, assim. Fazer da sua vida um pouco melhor. Atrás de uma outra cachorra para fazer companhia para minha outra idosinha. E chegando no abrigo, na hora meu marido e ela se olharam, foi meio que amor à primeira vista. E aí a gente já saiu de lá com ela direto pro veterinário, não era aqui em Americana, direto pro veterinário porque ela estava desnutrida, com doença do carrapato, e assim já tem quase 4 anos já que ela tá com a gente. Já pegamos ela adulta, mas ela era uma jovem adolescente ainda. Agora ela tem em torno de 5 anos. A Zara é uma paciente que eu acompanho já há um tempinho, e ela sempre teve, né, uma alteração oftálmica, um nódulozinho que cresceu na região da pálpebra. E nós acompanhamos o crescimento da evolução desse nódulozinho, mas no primeiro momento optamos por acompanhar e não fazer o procedimento cirúrgico, né? E aí, recentemente, apareceu um nódulozinho próximo à região do focinho. Então, aí a gente optou por ir para o procedimento, né? Fizemos todos os exames pré-cirúrgicos, coletamos o hemograma, fizemos a função renal, função hepática, o eletrocardiograma. E aí, com os exames, ela estava apta para ir para o procedimento. Vai ser uma cirurgia realizada pelo nosso oftalmologista, né, o Dr. Ronaldo. Nós vamos encaminhar esse material para avaliação e a Tati pode ficar tranquila, né, que vai dar tudo certo e vai ser um sucesso.
é um cão de um morador de rua, né? E ele acabou sendo atropelado por um carro. E nesse momento do atropelamento, uma pessoa acabou ajudando o morador e socorrendo ele, trazendo ele pra gente. Então teve um senhor que se responsabilizou, trouxe ele aqui para atendimento, ele foi feito atendimento emergencial, né? E o Pitoco ficou internado. E a gente descobriu durante a internação que ele teve uma lesão bem grave dentro do abdômen dele e teve o que a gente chama de peritonite biliar. O que é isso? Houve ruptura de uma das vias biliares dele, né? Que são as vias que conectam o fígado e as enzimas que vão fazer a digestão dentro do sistema gastrointestinal, né? E isso é uma lesão muito grave, tá? Então aí o Pitoco acabou passando por um procedimento cirúrgico, né, para identificar, fazer a lavagem da cavidade abdominal dele e para identificar o ponto de ruptura. E o ponto de ruptura ele foi identificado no momento da cirurgia. Infelizmente foi uma cirurgia bem complicada no momento, né? Eu fiquei muito preocupada porque o ponto de ruptura da via biliar dele era exatamente no ducto comum. É um ducto muito importante e único onde faz a transição do fígado para o intestino. Então, sem esse ducto, é muito difícil o cão sobreviver, né? Ele vai ter diversas complicações ou teria que passar por diversos outros procedimentos cirúrgicos para a gente fazer essa nova conexão entre fígado e intestino, né? Então, foi uma preocupação muito grande minha. Era uma laceração nesse ducto, então eu optei por suturar a laceração e eu tive que fazer uma ligadura, né? Que é fechar um outro ducto que não era tão importante, era um ducto mais externo, né, em relação, mas também tive que fechar porque ele também estava drenando um pouco de bile no abdômen. Então foram os dois procedimentos que aconteceram com o Pitoco, né? Claro que no pós-operatório depois ele teve que ter um acompanhamento muito próximo, né, devido à peritonite biliar, que é essa contaminação da cavidade abdominal pela bile, né, que é um conteúdo muito agressivo, né? Então ele teve diversas consequências em relação a esse extravasamento, né? No momento da cirurgia, no pós-operatório, a preocupação maior é em relação a não ter mais nenhum ponto de extravasamento, né, da bile, porque a gente quer realmente evitar que essa bile se acumule dentro da cavidade abdominal dele, por ela ser um componente extremamente agressivo para o abdômen, para os órgãos, né? Então, até mesmo o próprio órgão que eles já estavam bem amarelos, né? A bile, ela traz aquele tom amarelado, né, para o paciente quando ele tem alguma complicação nela, né? Então, todos os órgãos muito amarelos, a gente fez diversas lavagens já tentando minimizar isso. E as complicações, né, devido a essa peritonite química, podem sim levar ao óbito, né? Então, minha preocupação era realmente a saúde dele e o prognóstico muito reservado que tudo o quadro apresentava, né? Tem esse meninão aqui, o Pitoco, ele é nosso guerreiro, tem uma história linda aí pra contar, né, menino? Como a Juliana já falou pra vocês, né, tem uma história de um morador de rua, com um ajudante que trouxe ele aqui pra cuidar dele. Ele teve uma complicação, né, do atropelamento dele que rompeu a vesícula biliar, os ductos biliares. Então, uma das piores peritonites que a gente pode ter, né? Os órgãos dele estavam com bastante bile, então ele teve uma resposta bem complicada, ficou muito tempo com a gente aqui internado, né, menino? E agora 3 meses depois voltou para contar a história dele.
retornou hoje pra gente, né, com o jejum certinho pra gente poder fazer ultrassom, fazer uma análise do abdômen ali com jejum, né, pra poder ver espessura de parede de intestino, de estômago, né, e foi constatado que ele tinha áreas no intestino de plissamento que poderiam ser condizentes com o quadro de enterite, né, o que me levantou também a suspeita de ser um quadro alimentar. Ontem no exame físico, né, nós fizemos a avaliação da coluna também, porque alguns animais eles podem ter, né, irradiação da dor da coluna para o abdômen, né, e também foi uma suspeita por se tratar de um paciente idoso que já pode ter um quadro de hernia de disco, artrite, artroses, e a gente poder também ter às vezes nada a ver com o abdômen a dor e ser de coluna, então foi um diferencial para a gente. Foi descoberto, né, que de fato no exame físico de coluna ele não sentia tanta sensibilidade, né, não deu alarmes pra gente de dor em coluna, porém ele tinha uma luxação de patela num grau já acentuado, né, sendo indicativo inclusive de cirurgia para correção, né, mas isso não justificava todo o quadro de dor, né. E aí depois o tutor que foi embora para casa começou a refletir a respeito de possibilidades que poderiam ter acontecido com o paciente. Ele se lembrou que o paciente havia comido alimentos como cenoura, batata, alimentos com cebola e alho, que são temperos que são tóxicos para os cães, né? E foi recente esse quadro. Inclusive, ele lembrou que ele teve um episódio de vômito, né, recentemente. Então, a priori, com os exames, né, o Billy tá super bem, a função do rim e do fígado tá excelente, não tem nenhum quadro anêmico, nenhum quadro infeccioso, né, associado, e no ultrassom somente o plissamento. Então eu acredito que ele possa ter tido um quadro de gastroenterite, até mesmo gases que foi evidenciado nesse ultrassom poderia levar todo esse quadro de algia abdominal. De fato, a gente fica bem mais aliviado, né? Porque a gente sabe exatamente o que é, já tem uma direção. E isso é muito bom porque você fica menos preocupado em fatores de ser alguma outra coisa um pouco mais grave. E graças a Deus, após todos esses exames, os cuidados da doutora, a gente pode ter a certeza e também poder tratar, né, a parte que estava prejudicando o animalzinho aí. A Zara é uma cachorrinha, né, de 5 aninhos de idade, né, é super querida, inclusive da Tatiana, né, que é uma cliente bem especial aqui do hospital. E a Zara, ela tinha um nódulozinho na pálpebra. Os nódulos de pálpebra, eles acontecem por vários motivos, né, então pode ser um nódulo normal por um processo inflamatório, pode ser um nódulo já que preocupa um pouco mais, um tumorzinho. E no caso dela, ele era bem pequeno e ele não incomodava. O que é não incomodar? Ele não raspava na córnea, então não tinha lesão de córnea, não tinha secreção no olho, não tinha nada. E ele era muito pequeno. Só que de um tempo para cá, ele começou a aumentar. E aí a gente já ficou um pouco mais preocupado. Então apareceu mais um nódulozinho no nariz. Aí a gente falou, bom, peraí, vamos programar aí uma cirurgia e a gente já faz os dois juntos. E foi isso, hoje ela veio, a gente fez toda a programação, né, pré-cirúrgica com exames de sangue, exames de coração. Vimos que a Zara estava perfeita em relação aos exames, a gente fez a cirurgia. A gente tirou o nódulozinho da pálpebra, tirou o nódulozinho do nariz. E agora a gente vai pegar, né, esses dois nódulos, a gente vai levar para exame, né, para fazer uma avaliação, que é um histopatológico, para saber qual é realmente, o que é isso, se tem alguma relação com
com alguma coisa pior, né? Ou não, no caso benigno ou maligno. Em relação ao pós-operatório da Zara, a gente sempre pede para colocar um colarzinho na cabeça dela, por quê? Para ela não coçar a pálpebra, senão ela pode romper os pontos, tá? No local a gente faz uma pomada, né? Uma pomadinha anti-inflamatória na região dos pontos e no narizinho também, e depois de 15 dias, em torno de 15 dias, a gente retira os pontos. E a Zara reagiu super bem, ela saiu super bem da anestesia, durante o plano anestésico ela reagiu bem, então ela foi tudo muito bem mesmo. Então ela tá ótima já, tá pronta para ir embora. Hoje, o que a gente está tendo de retorno depois de 2 meses, quase 3 meses, concluindo 3 meses do pós-operatório, né? Eu fico muito feliz porque um dos riscos a médio e longo prazo, né? A gente entra aí dentro do médio prazo, seria o númen do ducto que eu suturei, que estava rompido, né? Ele diminuir, então dizer que o vasinho fica mais estreito, impedindo de passar o conteúdo que conecta fígado e intestino, e isso também continuar sendo um caso muito grave para ele, podendo ainda trazer uma complicação grave de óbito para ele, né? Se a gente tem uma falha nessa comunicação. Então hoje, vendo ele aqui, ele está super ativo, está comendo super bem. Claro que eu acho que ele ainda vai ter um caminho aí para ser acompanhado, né? Um cãozinho tem que sempre ter uma atenção, mas eu fiquei muito feliz de ver que a gente não teve, por enquanto, nenhum grau de estenose desse ducto e ele teve uma recuperação muito legal. Eu acho que assim, a gente como veterinário, né, que a gente, claro, a gente é o nosso trabalho, mas a gente sempre vai ter muito amor envolvido. E a gente vê que não está dependendo só do amor do veterinário também, né? Então tem outras pessoas que acabaram tomando essa responsabilidade. Porque a gente sabe que o morador de rua ele tem uma conexão muito forte com esse tipo de cão, né? A gente vê a relação ali que o cão sempre está muito do lado, muito companheiro, né? É muito feliz, é muito bom de ver que teve essa conexão de uma outra pessoa ainda que tinha uma condição um pouco melhor, poder estar ajudando, né, nessa condição do pitoco. Então isso traz mais gás pra gente seguir em frente, né, saber que muita gente ainda tá se responsabilizando, cada vez melhorando mais essa comunicação em relação às condutas com os cães, saber que a gente tem que realmente, claro, ajudar o próximo, mas que a gente tem que se responsabilizar por eles, né.